Há 2 domingos atrás eu preguei, eu falei sobre pensando sobre o que você está pensando. Repensando aquilo que a gente tem pensado. E quero trazer uma continuação dessa mensagem, ainda falando sobre os nossos pensamentos. Porque tudo começa no plano das ideias, na nossa mente. Muitas pessoas... irmão Cícero, muito obrigado. Que Deus te dê em dobro, irmão Cícero. Que tudo começa assim, na nossa mente. Das grandes batalhas que nós enfrentamos, não é no plano das ideias, é na nossa mente mesmo. E como é bom a gente ter uma mente em paz. Como é bom nós termos pensamentos coerentes. Como é bom nós termos uma mente alinhada à vontade de Cristo. E eu quero falar nessa noite, o título da ministração é Pensando como Jesus. Pensando como Jesus. Aí alguém vai dizer assim, não tem como você pensar como Jesus. Jesus é Deus, Jesus é infinito. Como é que nós vamos pensar como Jesus? E aí eu tenho que ir para a Bíblia, ver o que a Bíblia diz a respeito, para que nós possamos desenvolver aqui o que eu tenho para falar. Eu acho que a caixa está acionada, se eu puder desligar a caixa da bateria, por gentileza. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16 diz assim: quem conheceu a mente de Jesus para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Você acredita na Bíblia? Você acredita que quando você se aproxima do Senhor e de sua palavra, e o Espírito Santo começa a agir em sua vida, os seus pensamentos progressivamente vão ficando mais semelhantes aos pensamentos de Cristo, à mente de Cristo? Eu creio nisso. Eu creio. Que a gente passa a se distanciar, a se distinguir em relação aos pensamentos do mundo, da carne, e nós vamos pendendo para o Espírito, para as coisas do alto, se assemelhando. E esse versículo, esse texto diz: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Peço que você recline sua cabeça um pouquinho e peça para Deus falar ao seu coração essa noite, através da palavra dele. Você crê que Deus pode falar contigo através dessa palavra? Então, você vai pedir isso a Deus? E você que tem levado uma surra aí no plano das ideias, nos seus pensamentos, que você tem tido pensamentos não muito bons, essa é uma noite de você pedir: Senhor, ministra os meus pensamentos na minha mente, coloca em ordem. Espírito Santo, nós estamos em Tua presença, estamos otimistas, nós estamos com expectativas de que Tu faça algo em nós essa noite. Porque Teu Espírito está aqui, porque a Tua palavra é lida, porque estamos em 2 ou 3 ou mais reunidos em Teu nome, a fim de buscar em Ti, Senhor, a voz, a palavra, o toque. Colocamos tudo diante de Ti e desejamos e pedimos que Tu ministre ao coração de cada um aqui. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu creio que ter a mente de Cristo repercute em termos sentimentos semelhantes ao de Cristo e termos atitudes semelhantes às atitudes de Cristo. E existem pessoas nas quais eu vejo isso. Existem pessoas que vivem a vida de um jeito e eu falo: cara, eu acho que Jesus ia ser igual a essa pessoa. Porque o cara é muito gente boa. Porque uma pessoa é de uma generosidade, de uma paciência, de um jeito de ser assim, que não ofende, que não agride. Logicamente não existe ninguém perfeito. Mas o Espírito Santo agindo em sua vida, vai agir na sua mente, e isso vai repercutir nos seus sentimentos, em suas atitudes, em seus pensamentos, e a nossa meta, aprendermos a ser como Cristo. Os judeus, os que eram do caminho, os discípulos, foram chamados de cristãos.
E cristão carrega uma carga aí de ser como Cristo, de sermos semelhantes a Cristo. E eu fico me perguntando, será que as minhas atitudes têm sido semelhantes às atitudes de Cristo? Minhas palavras, os meus gestos, as minhas ações? Aí trago 10 características de uma pessoa que pensa como Cristo. Legal, né? 10 características de alguém que pensa como Cristo, que tem a mente semelhante à mente de Cristo. Pastor, onde é que o senhor tirou isso? Da Bíblia, das reflexões, do Rick Warren também. Tem as minhas fontes, mas eu achei muito legal, muito interessante. Eu quero que você reflita. E eu não acho legal a gente vir para a igreja para analisar a vida dos outros. Ah, fulano não está igual a Jesus Cristo. Não, para com isso. Analise a si próprio. E que você possa sair dessa noite daqui tirando conclusões a respeito de si mesmo. Se eu tenho a mente de Cristo, número 1, eu sei exatamente quem eu sou. Se eu tenho a mente de Cristo, eu tenho uma convicção de quem eu sou. Uma das artimanhas do diabo, desde o começo, foi provocar uma crise de identidade no povo de Deus. Não, se você comer do fruto, você não vai ser assim, você vai ser assado. Você vai ser diferente. Não, agora você não é mais Misael, Azarias. Não, agora você é Sadraque, Mesaque e Abdinego. O diabo sempre, não, menino não é menino, menino é mulher, homem é homem, mulher é menino, menino pode ser mulher, mulher pode ser menino, e quer trazer essa confusão. Para mim, eu quero ver se na aposentadoria, agora quando o povo vai aposentar, se pode chegar lá no INSS e dizer que todo mundo é mulher e aposentar com a idade menor, né? Então, vamos ver se o Supremo vai aceitar isso. Então, ele quer trazer essa crise, uma das artimanhas do inimigo é trazer confusão para quem você é, e é muito importante que você saiba quem você é. Não, eu não sou babilônico. Eu sou povo de Deus. Eu sou povo de Deus. Jesus não tinha dúvida quanto à sua identidade. 18 vezes no Novo Testamento nós vemos Jesus se definindo. João 6,35, disse Jesus, eu sou o pão da vida. João 8,12, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. João 10,11, eu sou o bom pastor. João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. João 15,1, eu sou a videira verdadeira. E eu poderia citar mais, mas não vou, por causa do tempo. Mas são muitos os versículos onde você vê Jesus dizendo de forma categórica quem ele era. E à medida que você cresce em Jesus, que você ouve a voz de Deus, que você se relaciona com o Espírito Santo, você vai entendendo quem você é. Você vai entendendo que você é alguém perdoado. E isso já faz toda a diferença. Quando você percebe que o Senhor te perdoa de todos os seus pecados. Porque quando você sente que você não foi perdoado ainda, você fica com vergonha. Você fica com vergonha. Mas se você foi completamente perdoado, você levanta a cabeça. Quando você sabe que você é salvo, porque você crê em Cristo Jesus, pela graça, mediante a fé, a sua postura muda. Então, muito importante que nós tenhamos as corretas convicções a respeito de quem nós somos. O filho pródigo, quando ele volta para casa, depois de um ciclo de pecados intensos, ele chega para o pai dizendo, meu pai, eu não quero, primeiro eu não quero ser meu pai, eu quero ser só um servo, só um empregado. Então você vê essa confusão de quem ele era, de crise de identidade, e o pai tira o anel, coloca o anel no dedo dele, dizendo, tu não vai ser empregado não, tu é meu filho, tu é meu filho. E logo nesse primeiro encontro, ele já quer deixar isso muito claro, traz a roupa, faz a festa, coloca o anel no dedo para deixar bem claro, você é meu filho. E o Senhor quer trazer convicções para o seu coração, quanto a quem você é. Eu creio que Deus quer que você conheça a sua identidade. Agora que Deus é o teu Criador, e ninguém melhor do que Deus pode dizer para você
quem você é. Ninguém melhor do que Deus pode dizer para você quem você realmente é. Se você não conhece a sua identidade, você é facilmente modelado pelas opiniões dos outros, pelas pressões da sociedade. Você não conhecer a sua própria identidade repercute em confusão para a sua mente. Então, uma das características de uma pessoa que tem a mente, que pensa como Jesus, que tem a mente de Cristo, ela sabe exatamente quem ela é. Se eu penso como Jesus, 2, eu passo a conhecer o propósito de Deus para a minha vida. Deus tem propósito para você, para cada um dos que aqui estão. E garanto que o propósito de Deus para a sua vida é muito mais do que ser um peso para segurar a porta para não bater, ou um peso de papel. Deus tem propósito para você. João capítulo 8, versículo 14 diz assim: respondeu Jesus e disse-lhes: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde eu vim e sei para onde eu vou. Jesus, olha a mente de Cristo, ele tinha convicção para onde ele ia, de onde ele estava indo, para onde ele estava indo, ele tinha convicção a respeito do seu propósito. Jesus, desde adolescente, nós vemos em Lucas capítulo 2, versículo 49, Jesus, a mãe de Jesus perdeu Jesus, foi embora para a cidade dela, depois de alguns dias volta, encontra Jesus no templo. Menino, o que você está fazendo aqui, menino? Aí Jesus levanta e diz: ué, por que vocês estão me procurando? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E ele, pequenininho, novo, já tinha convicções e convicção a respeito do propósito dele, que ele tinha que estar ali, que o propósito da vida dele estava relacionado com o templo, com a palavra, com a discussão a respeito da palavra, com esclarecimento quanto à palavra. Na adolescência, 12 anos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, só responda quem realmente souber a resposta. Teve alguém aqui que foi impactado pelo Evangelho de Cristo e criou convicções no seu coração, ainda, por exemplo, quando era criança, que tinha 8, 9, 10, 11 anos? Levanta a mão aqui, para eu ver aqui. 1, 2, 3, 4 pessoas, eu também. Eu sei que muitas outras pessoas poderiam se parar para pensar, vão lembrar. O que eu quero falar? Que às vezes nós menosprezamos a fé infantil. E uma coisa que eu não quero que vocês digam, que as crianças são a igreja do amanhã. Porque não são a igreja do hoje. Hoje elas oram, hoje elas cantam, hoje elas fazem, da boca das crianças surge o perfeito louvor. E às vezes a gente diminui um pouco. Então, eu senti toque do Senhor quando eu tinha 7, 8 anos, que repercutiu na minha vida até os dias de hoje. Então, é interessante até nós, como pais, nós mostrarmos a direção da fé para os nossos filhos. João capítulo 10, versículo 10, Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Jesus falando do seu propósito, João 12, 27, agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Jesus está falando aqui da sua morte na cruz, já estava ali pertinho de morrer. Aí Jesus diz: não vou falar isso, mas para isto vim a esta hora. Não vou orar para que Deus me livre, não, eu vim foi para isso. Irmãos, e como é diferente quando você tem a convicção do lugar onde você deve estar e daquilo que você realmente, efetivamente deve fazer. Quando você sente que está no lugar certo, sente que está fazendo a coisa certa. Existem algumas pessoas que estão no mundo, fazendo o que é errado, longe do Senhor. Às vezes o cara nem está na bagaceira, não. Quantas pessoas são pessoas que eu começo a conversar com ele, aí a pessoa baixa a cabeça: pastor, eu sei que eu estou errado. Eu sei que eu estou no lugar errado. Eu sei que eu tenho que voltar. Eu sei que o meu lugar é lá na Batista Sal da Terra, ou em outra igreja específica. Sente que está no lugar errado.
E como é bom quando a gente sente que a gente está no lugar certo. Irmãos, eu poderia estar em muitos lugares essa noite, mas eu creio de todo o meu coração que eu deveria estar aqui, pregando essa palavra para vocês. E o dia que eu senti de Deus que o meu ministério aqui chegou ao fim e que deve se reiniciar em outro lugar, aí eu irei. Não estou aqui por nenhum tipo de amarra, senão por crer que é a vontade do Senhor que eu esteja aqui ministrando para vocês. Agora é importante que nós pautemos nossas escolhas, decisões pela vontade de Deus e buscamos em Deus clareza para percebermos qual é a vontade de Deus para a tua vida, para que possamos caminhar pela vontade de Deus. Terceiro ponto, característica de alguém que pensa como Cristo. Quando eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a convicção de que Deus sempre está comigo. Amém ou não amém? Quando eu estou com Cristo, quando eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a convicção de que Deus está sempre comigo. João 16:32 diz assim: Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e vocês vão me deixar só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. E não são poucas as referências bíblicas, onde percebemos Jesus esclarecendo, demonstrando a convicção de que o Pai estava com ele. Irmãos, um sentimento assim, uma convicção como essa, te faz vencer a solidão. E quantas são as pessoas que se sentem solitárias? Quantas são as pessoas que se sentem sozinhas, que sentem que ninguém se preocupa com ela, que ninguém se importa com ela, que ninguém a ama? E Jesus, não estou só, o Pai está comigo. Antídoto para a solidão: fé, convicção da presença de Cristo. Convicção que só tem aquele que tem a mente de Cristo, somente aquele que nasceu de novo. Ao sentirmos a presença de Cristo, ao termos essa convicção e crermos nisso piamente, e percebermos isso, isso traz um conforto e um sentimento de cuidado que acompanha a presença de Jesus. Nós sentimos que Ele vai prover, nós sentimos que Ele vai tocar, que Ele vai cuidar, e isso é importante. 4. Permito que Deus escolha as minhas palavras. Quando temos a mente de Cristo, permitimos que Jesus escolha nossas palavras. João 12:49 diz assim: Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. O relacionamento de Cristo com o Pai influenciava nas palavras que Ele haveria de dizer, e as palavras que Ele dizia replicavam sentimentos, pensamentos do Pai. O Pai falava através da boca dele. Irmãos, quantas são as pessoas que têm problema porque fala demais? Porque fala pelos cotovelos? Porque não se controla no falar? Porque fala de uma forma exagerada? Se precipita no falar? Quando temos a mente de Cristo, isso afeta a forma da gente falar. O Espírito Santo nos ajuda a administrar a nossa boca, a forma como nós falamos o que falamos. Se tem uma coisa assim que me deixa muito feliz, é quando alguém chega em mim e diz assim: pastor, Deus te usou para falar aquelas palavras para a minha vida. Deus te usou para falar aquelas palavras para mim. Eu fico muito feliz com isso. E eu fico muito feliz também quando uma hora lá em casa que está tudo agitado, ao invés de eu falar palavras, esbravejar com a Daiane, com o Christian,
eu encontro moderação para me controlar e falar palavras que não ofendam. E eu acredito que da mesma forma que o Espírito Santo me conduz para falar palavras adequadas no culto, é o Espírito Santo que me modera para não agredir a minha esposa, para não ofender o meu filho, para não humilhar as pessoas ao meu redor. Então o Espírito Santo modera suas palavras em todos os contextos, e isso é benéfico para você, isso faz bem para você, isso afeta os seus relacionamentos. E aí eu te pergunto, você sente que você tem sido controlado nas suas palavras? Na forma como você fala? Ou você sente que você não tem conseguido controlar a forma como você se comunica, como você se expressa? Se não tem conseguido, é sinal que nós devemos orar essa noite, que você deve orar juntamente comigo, para que o Espírito Santo trabalhe isso em sua vida. Tópico 5. Eu achei legal esse. Quando tenho a mente de Cristo, não me preocupo em querer agradar a todos. Existem pessoas que querem agradar a todos todo o tempo. E sofrem por isso até. São várias as pessoas, e não são poucas as pessoas, que, por exemplo, não conseguem dizer não para os outros. Eu estou precisando de um fiador. Aí o cara aceita ser fiador porque não sabe dizer não. Ou às vezes empresta um dinheiro que não tem, empresta um cheque que não pode emprestar, um cartão que não podia, porque não sabe dizer não. Alguns nessa gana de agradar todas as pessoas, acabam desagradando, acabam se angustiando e desagradando a si próprio. Quando precisamos enxergar se nós estamos agradando realmente a Deus. E não sermos manipulados pelas multidões. Uma coisa que eu tenho refletido ultimamente é sobre essa manipulação. Quantas são as pessoas e contextos que querem te manipular, te pressionar, querem afetar a sua mente, os seus pensamentos e os teus sentimentos, determinar o que você pensa e o que você sente. E essas pessoas vão entrar na sua mente se você deixar, se você não conseguir se proteger, se você, de certa forma, der a permissão. João 15:30 diz assim, palavra de Jesus, porque eu não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. A expectativa de Jesus era agradar o Pai. Nos estressamos quando queremos agradar a todos. Se você escolhe fazer a vontade de Deus e agradar a Deus, você já vai ter feito uma boa escolha. Agora eu te pergunto, a sua alegria depende de agradar as outras pessoas? Só se alegra se você estiver agradando plenamente todas as pessoas ao seu redor? Então, a gente tem que ponderar se estamos agradando a Deus. O pastor Jair não agrada todo mundo. E quando você é pastor, você tem que ter essa convicção, você não vai agradar todo mundo. Jesus não agradou todo mundo. Abraham Lincoln disse uma vez assim, que o segredo do sucesso ele não sabia, mas o do fracasso era querer agradar todo mundo. Então isso pode se tornar um empecilho na tua vida. Jesus sabia que tinham muitos quereres ao redor dele, muitas pressões, mas ele era focado em agradar o Pai. Eu vou tentar dar uma ilustração. Tinha um cara que ele trabalhava em um farol. Era uma zona litorânea, costeira, e uma vez por mês, esse cara que trabalhava no farol, como é que é o nome do cara que trabalha no farol? Farofeiro não, queridos. Faroleiro. Vamos repetir todos juntos? 1, 2, 3. Faroleiro. Pronto. E ele recebia tipo 1.000 litros de óleo por mês para deixar esse farol ligado toda a noite. E ele fazia isso. Só que o pessoal começou a pedir um óleo. Me empresta aí um combustível aí para eu ligar minhas lamparinas e tal. Aí ele, gente boa demais, ia lá e emprestava, dava
meio litro, 1 litro de óleo e tal, e o pessoal da aldeia ali, da vizinhança, sempre pedindo um dieselzinho ali e tal, e ele dando, só que chegou um dia que o cara tinha que chegar dia 5 para trazer o óleo, e o cara não chegou. E aí o óleo acabou, o óleo do farol. E veio um navio, o farol apagado, e bateu contra as rochas. Várias pessoas morreram. Então os responsáveis pelo farol viram, mas poxa, a gente deu óleo, ainda te deu óleo com sobra ainda e tal. Ah, mas é porque eu dei para as pessoas. A forma de tu ajudar as pessoas não era dando óleo para elas, era mantendo o farol aceso. Essa era a forma de você ajudar as pessoas. Então às vezes a gente confunde um pouco. Algumas pessoas, depois que se tornam crentes, pensam, poxa, eu sou crente, todo mundo que me pedir as coisas agora eu tenho que dar. Não é assim não, queridos. A gente tem que saber dizer sim, a gente tem que saber dizer não também. 6. Eu tenho a mente de Cristo. Eu dependo do poder de Deus, ao invés de depender do meu poder. Isso é um princípio importante. João 5,19, mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade eu vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir o pai, porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Vemos Jesus declarando essa dependência do pai. Queridos, nós somos frágeis. Nossa força é fraca. O pastor está aqui, não é porque o pastor é forte, não. Eu sou fraco. Mas eu tenho um Deus forte. E eu tenho que entender, eu tenho que depender do poder de Deus. Confiar no poder de Deus e não no meu. Às vezes, quando a gente vai ficando muito rico, muito inteligente, que não é o meu caso, a gente começa a confiar demais no nosso dinheiro. Eu me lembrei até de uma história aqui. Eu falei para um rapaz esses dias que eu queria ser rico igual o meu pai, sabia? O pessoal, seu pai é rico? Não, meu pai também queria ser rico. E acaba que quando a gente às vezes você tem uma tendência de quando você é muito inteligente, consegue muitos canudos e tal, mestrado, doutorado, ou é muito lindo, ou está fazendo muito sucesso, acaba que a gente começa a confiar demais em nós. Não significa que você não possa ter uma autoconfiança, uma autoestima. É necessário que você tenha um amor próprio, uma autoestima razoável. Mas se a gente exagera nisso e passamos a confiar em nós mesmos, deixando de confiar em Deus, deixando de dedicar a Deus uma confiança que deveria ser nele, e passamos a confiar em nós mesmos, nós erramos. E são quantas situações na minha vida que eu vou orar a Deus e eu falo, Senhor, eu não tenho força nenhuma. Minha chance, se for só de mim, é 0. É contigo, Deus. Essa guerra é tua. Lê a história de Gideão. Ah, tem homem demais. Pode tirar metade desses homens aí. Quem é medroso? Volta tudo para casa. Vamos ver esse povo bebendo água. Quem beber água igual cachorro, volta para casa. E ele, para mostrar a Gideão, quem dá a vitória sou eu. Repita assim comigo, a minha vitória vem do Senhor. Portanto, eu irei confiar nele. Confiar no Senhor, de todo o seu coração, de que a nossa provisão vem dele. Quando nós temos a mente de Cristo, nós dependemos do poder de Deus, ao invés de depender do nosso. Se eu tenho a mente de Cristo, veja bem, número 7, eu perdoo meus inimigos e aqueles que me ferem. E esse aí é um ponto difícil, porque tem gente que tem muita dificuldade de perdoar. Tem gente que perdoa até com facilidade, mas tem outros que não perdoa de jeito nenhum. Jesus, sendo ferido ali naquela cruz, disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O perdão é uma marca de Jesus. Na oração do Pai Nosso, o perdão é frisado. E o perdão ele é apresentado, Pai, perdoa os meus pecados, as minhas dívidas, as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Assim como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. E no final ainda diz, se você não perdoar o teu irmão, o teu próximo, nem tampouco o teu pai vai te perdoar.
Nós vemos Estevão morrendo e falando, Senhor, não lhes impute esse pecado. Quando você perdoa, você é o principal beneficiado por esse perdão. E não perdoar te faz mal. Se você não consegue perdoar ou tem dificuldade de perdoar, nós devemos orar a respeito disso. É uma área que você precisa de ajuda do alto. Perdoar te faz bem, queridos. Teve um dia que eu saí na porrada com o Leandro. E tal. Aí de repente eu vou na igreja, tá o Leandro lá. Mesma igreja. Se eu perdoei o Leandro, a gente vai conseguir até ficar na mesma igreja. Talvez não vou ficar agora dentro da casa dele, né? Perdoar não é restabelecer o mesmo status quo anterior, não. Por exemplo, a pessoa era caixa na tua empresa, ela foi pega roubando. Você perdoou. Mas não é porque você perdoou que você tem que colocar ela para ser caixa de novo também, não. Não, calma aí, já teve a oportunidade dela. Mas se eu não perdoo o Leandro, o Leandro chegou na igreja, ai, que agonia, ele está lá, aquele vagabundo, não sei o quê, não, vou quebrar ele aqui dentro dessa igreja aqui agora também, e tal. Vocês já viram como é que é esse sentimento? Horrível. Quando você tem um cunhado, um primo, que você não se dá bem, que não perdoou, é uma festa, quer participar, não participa, é um evento, de um sai, o outro chega, fica aquele clima chato na família, por falta de perdão. Então, assim, olha o que Jesus diz em Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Amar, fazer o bem, orar pelos nossos inimigos. E tem hora que você tem aquele... Não, eu não acho que hoje, assim, pelo menos eu não vejo que aqui os irmãos têm um inimigo, vou lá dar um tiro e matar aquele inimigo com um tiro na cabeça, não. Não vejo, pelo menos eu acho que os irmãos não têm esses inimigos. Mas, às vezes são pessoas ao nosso redor que se você não toma cuidado, você odeia. Às vezes é um colega de serviço que se torna um inimigo de serviço. E se você pudesse, você pegava uma faca, um travesseiro e... Não tem coragem. Mas se tivesse coragem de ninguém ficar sabendo, você faria isso. E aquele sentimento horrível acaba que se torna assim o inimigo nos dias de hoje. E você tem a oportunidade de fazer o mal para essa pessoa e você faz o bem. Faz ajudar essa pessoa. Uma oportunidade que você puder, segura a porta do elevador para a pessoa poder entrar. Mesmo a pessoa sendo mal, sendo uma pessoa mesquinha, em Cristo aprendemos a pagar o mal com o bem. E você aprende a orar por essa pessoa. Quem já orou por um inimigo, levanta a mão assim para eu ver. Não sei se tem inimigo demais, hein? Meu Deus do céu. É assim, eu também já orei pelos meus inimigos. Não que eu fosse matar alguém, mas eu já expliquei para vocês. Quando a gente vai orar pelos inimigos, a gente... Meu Deus e meu Pai, eu quero orar agora pelo... E aí ora aquela, sim, Senhor, faz justiça. Envia um relâmpago na cabeça dele, Senhor. Eu quero que ele venha de joelho, me pedir perdão, Senhor, que eu creio no seu poder. Isso não é oração para você fazer pelos teus inimigos. Mas eu vou falar para vocês. Quando você ora pelos seus inimigos, você é curado. E Deus restabelece vínculos. Minha mãe e meu pai moraram numa casa uma vez que tinham os vizinhos lá na Ceilândia. Pensa no vizinho complicado. Meu pai fazendo o muro ficava meia altura. Quando chegava no outro dia, o muro no chão. Os meninos chegavam lá e, empurrava o muro. Meu pai fazia o muro de novo. No outro dia, o muro no chão. No outro dia, o meu irmão, que era pequeno, aparece com um buraco aqui na testa, que o menino, que era maior do menino, tacou a pedra na cabeça do meu irmão. Ô povo complicado, queridos. Hoje minha mãe e meu pai vão lá, é um chororô danado, porque todo mundo gosta da minha mãe e do meu pai. E minha mãe não pagou o mal com o mal, ela pagou o mal com o bem. E ela tem esse povo
uma estima em relação a eles, ele em relação à minha mãe também. E nós, como o povo de Deus que temos a mente de Cristo, às vezes até temos dificuldade de lidar com isso. Mas a gente vai para a palavra, vai para a presença do Senhor, a gente ora pelos nossos... Oh, meu Deus, ele está fazendo isso, Deus, porque não tem cabeça. Oh, Deus, coloca as ideias corretas na mente daquela pessoa, lapida ele, trabalha ele, deixa Deus agir, entrega no Senhor. E se a pessoa não mudar, não tem problema, você vai continuar amando, agindo da forma correta, porque você tem a mente de Cristo. Pastor, estou vendo que eu não tenho a mente de Cristo mesmo, não. Talvez você já tenha, mas não seja tanto assim, um pouco, metade, talvez, 70%. Por isso nós estamos aqui, para que a gente possa crescer em Cristo cada dia mais. O tempo está passando, peço que os irmãos me deem alguns minutinhos, pouquinhos aí, para eu poder concluir. Vou tentar acelerar. 8. Se eu tenho a mente de Cristo, eu estou disposto a me sacrificar pelos outros. Normalmente a gente quer se sacrificar tipo por nós mesmos, pelos nossos objetivos. Mas em Cristo nós aprendemos a nos sacrificar pelos outros. Exemplo. Se eu tivesse pensado só em mim, o último lugar que eu estaria seria aqui nessa igreja. Os benefícios materiais que eu teria se eu não estivesse aqui seriam muito maior do que eu estando aqui sendo um pregador da palavra. Estou aqui porque é a vontade de Deus, e eu creio que é a vontade de Deus que eu abençoe a vida de vocês. Se vocês estão recebendo algo do pastor Jair, é porque o pastor Jair não pensou em si, pensou em vocês. Eu poderia citar N situações em que outras pessoas não pensam em si, mas pensam em outros. No próximo, João 10, 11, o que fala de Jesus? Do bom pastor. Jesus é o bom pastor, ele dá a vida por suas ovelhas. Marcos 10, 45, Jesus não veio para ser servido, mas para servir. Percebemos então que o egoísmo não se coaduna com a mente de Cristo. João 3,16, versículo coração da Bíblia. Deus tanto ama que ele deu. E quando você dá, você não está pensando em si, você está pensando na pessoa que vai receber a dádiva. E aí o irmão gêmeo desse versículo, que é 1 João 3,16, 1 João lá na carta, conhecemos o amor nisso, que ele deu a sua vida por nós e nós também devemos dar a vida pelos irmãos. E são tantos irmãos que eu conheço aqui na nossa igreja, que têm se disposto a dar parte do que tem e parte do que é para ajudar as pessoas a dor. Muitos irmãos aqui. Muitos irmãos são generosos, muitos irmãos aqui são amorosos, muitos irmãos aqui são gentis, muitos irmãos aqui estão dispostos a ajudar, e eu fico feliz por isso, vendo o agir de Deus na vida de vocês. Se eu tenho a mente de Cristo, eu quero fazer a vontade de Deus, não a minha. Jesus disse, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. 10. Se eu tenho a mente de Cristo, quando eu penso, eu que tenho a mente de Cristo, meus pensamentos levam em consideração a eternidade. Quando eu pondero a respeito do dinheiro, de doença, de vida e morte, dos meus relacionamentos, eu tenho em mente a eternidade. E quando você tem em perspectiva uma eternidade em Cristo Jesus, como algo real, como algo breve, inclusive, porque a vida é breve, isso modela, isso modula as suas atitudes, isso pauta as tuas ações. Essa perspectiva de uma recompensa eterna, essa perspectiva da eternidade te ajuda a vencer as dores. Jesus sempre tinha em mente a eternidade. Hebreus 12 diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Pelo gozo que lhe estava proposto, repita comigo, pelo gozo que lhe estava proposto. Então ele estava em mente uma alegria no âmbito da eternidade conosco. Ele inclusive vai ver o fruto do seu penoso trabalho. Então ele suporta a cruz. Convido nós a olharmos para os dias de hoje, para vivermos o hoje, mas eu convido cada um a olhar para a eternidade também.
E eu tenho sentido no coração, inclusive, vontade de pregar mais sobre a eternidade. Quero pregar sobre morte. Quero pregar sobre essa passagem, sobre esse rio que todos nós atravessaremos e que um dia estaremos com o Pai, descansando na presença do Senhor. E essa não deve ser uma reflexão apenas de funerais. Nós devemos ponderar sobre isso e que um dia todos nós descansaremos no Senhor. E quem tem a mente de Cristo supera, suporta, vence essa travessia desse rio com convicção, com tranquilidade, com paz. E eu não quero que vocês, que são membros dessa igreja, façam essa travessia com insegurança, mas com paz, com convicção, com fé em Cristo Jesus. Amém? Amém. Nós temos a mente de Cristo? Amém ou não amém? Ou mais ou menos, mais amém, mais estamos lá, estamos indo nessa direção. Então eu quero orar com vocês agora, em nome de Jesus. Vamos colocar em pé todos.